Então, pontualmente, 6h30, estamos aqui. E já, claro, quero começar agradecendo muito o Stefano. Ele vai contar muita coisa para a gente. Hoje, em especial, está sendo um dia importante para ele. Lógico, porque ele está falando com a gente, mas algumas outras coisinhas também. Então, Stefano, super obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente está ouvindo muito e vendo muito o nome de vocês na mídia. E para quem entende, conhece um pouco de mercado financeiro, a maneira que você está trazendo para a gente o mercado, né, o mundo das criptomoedas e inserindo dentro de uma nova categoria de investimentos, mas da maneira correta, que facilita as investidoras participarem desse mercado, faz muita diferença. Então, muitas vezes, parabéns por isso. Eu acho que a gente vai precisar aqui que você pegue nas nossas mãos e realmente nos caminhe um pouquinho para a gente primeiro entender o que é criptomoeda, assim, mas mais rapidinho, para daí a gente já ir para o que vocês fizeram, como é que vocês chegaram, Nasdaq, ETF, quer dizer, tem um montão de coisa para falar. Então, maravilha. Obrigada. Acho que você já pode, a hora que você quiser compartilhar a tela, não quiser, eu acho que Legal. você já está com todas as permissões aí necessárias. Maravilha. Bom, Maria Helena e ouvintes aí da Women Invest, é um prazer, em nome da Hashdex, estar aqui participando desse bate-papo. Sim, como a Maria Helena comentou, é um dia bastante especial, acho que duplamente especial, para a gente estar tendo a oportunidade de fazer esse bate-papo, mas também é um marco, né, para a indústria, né, de criptoativos, né? Então, a gente fechou, né, o período de reservas do Hash 11 na última terça-feira, né? Então, agora, preparar, né, acho que a cozinha interna aqui para que na segunda-feira esse lançamento, né, do Hash 11 ele seja um sucesso. Bom, então, pessoal, acho que a ideia aqui, né, amparado até na orientação aqui da Maria Helena, talvez falar um pouco do que é esse mercado, né? E pessoalmente, eu, Stefano, né, eu tinha muito preconceito com esse mercado e eu sinto que a gente está vendo uma migração, né, do preconceito para a curiosidade, né? Uma coisa que a gente menciona aqui. Então, esse mercado que começou lá em 2008, sem dúvida ele amadureceu muito, né? Então, acho que a ideia aqui, pessoal, é dar um overview rápido, então, do que é a Hashdex, o que a gente faz, mas no final aproveitar o tempo aí dos ouvintes e cobrir, talvez, acho que os 3 temas principais aí que o mercado gostaria de aprofundar, né? Então, afinal de contas, o que é esse mercado? Primeira pergunta. Segunda, né? Qual é o lastro desse mercado e como que ele se propõe a criar valor, se é que tem algum valor ou não, né? Sei que muita gente, seja de renda fixa ou de bolsa, ainda tem um desconforto grande. E terceiro, por que está subindo tanto? Então, acho que a gente cobrindo talvez esses 3 temas, eu acho que vai, pelo menos, dar um pouco mais de visibilidade do que a gente está falando. Então, vou pedir liberdade aqui, então, só para compartilhar uma apresentação rápida. Por favor, também me interrompam aí se vocês tiverem algumas dúvidas, tá? Então, pessoal, primeiramente, Maria Helena, vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar. Sim? Estão vendo uma tela preta? Ótimo. Sim, então, vamos lá. Deixa eu te pedir uma coisa, claro. Só por uma questão que eu até esqueci de fazer. Se apresenta para a gente. Claro. Conta um pouquinho da história, antes de você entrar no criptoativos, conta para a gente essa trajetória. Foi legal quando a gente começou no começo do ano, então, se você puder dividir isso com a gente. Claro, um prazer. Bom, então, pessoal, para quem ainda não me conhece, né, para quem não teve o desprazer de me conhecer, como a Marilene, a gente já conversa bastante há um tempo. Então, meu nome é Stefano Sergoli, eu sou sócio e também diretor de distribuição da Hashdex. Eu comecei a minha vida no mercado financeiro tradicional, comecei no back-office do Safra, lá na Avenida Paulista, que é o antigo Condado, né? Todo mundo acha que o Condado é na Faria Lima, mas no final o mercado financeiro ele começou na Avenida Paulista. Do back-office do Safra, eu fui para a mesa de dólar do Citibank, fiquei lá por um pouco mais de 2 anos e depois eu entrei no Pactual. Entrei no Pactual no início de 2004, fiquei no Pactual de 2004 até 2011.
e depois eu tomei a decisão de ir para a tecnologia e trabalhei em empresas até conhecidas de tech, como a Oracle, a SAP. E nesse processo, né, de migração talvez de mercado financeiro para a tecnologia, então acho que na época que eu saí do Pactual para ir para a tech, acho que muita gente não entendeu esse move, falou, cara, todo mundo quer trabalhar na mesa de banco, você está sentado numa mesa de um banco, o que você vai fazer com tecnologia? Você vai comprar uma Fiorino e vai instalar computador na casa das pessoas, né? Então ninguém entendia o que era ir para a tecnologia também, todo mundo pensava lá no computador, né? E eu tinha muita curiosidade, e no momento que eu fui para a tecnologia, eu também comecei a me envolver com Venture Capital, né? Que hoje talvez muita gente já saiba o que é o Venture Capital, mas em 2012 ali, né, 2013, muita gente não sabia nem o que era Private Equity, muito menos Venture Capital. E acabei dando sorte que eu investi numa startup que ficou conhecida, que é o Quinto Andar. Acredito que muita gente que está ouvindo aqui já ouviu falar do Quinto Andar. Foi o meu primeiro investimento anjo, né? Também acabei investindo em outras empresas que também deram certo, mas sem dúvida acho que o Quinto Andar foi o primeiro e talvez o mais importante, o mais relevante. E aí entra um pouco do meu contexto com cripto, né? Então eu acabei ouvindo, né, sobre o Bitcoin pela primeira vez, mais ou menos ali em maio de 2013, pelo Marcelo Sampaio, que além de sócio número 1 aqui da companhia, era meu padrinho de casamento na época. E eu confesso que me gerou um desconforto enorme. Assim, acho que todo mundo que escuta sobre cripto a primeira vez fica até um pouco envergonhado de estar falando daquele assunto, né? E em 2013 tinha bem menos informação e na ocasião até me senti quase com obrigação de convencer o Marcelo a não investir. E acabou que eu acabei mudando de opinião, né? E aí fazendo um gancho então da Hashdex, mais ou menos em agosto de 2013, me chamou a atenção talvez a bagagem acadêmica de algumas pessoas, né, ou de alguns grupos de pessoas que estavam se envolvendo em criptoativos. E quando você vê, talvez, sei lá, estudantes, sei lá, do MIT se envolvendo com a blockchain do Bitcoin, aí eu falei, poxa, como é que uma pirâmide consegue pegar alguém do MIT para trabalhar? E aí resolvi me aprofundar, né, e aí acabei fazendo meu primeiro investimento, né, na ocasião, talvez no primeiro veículo regulado, talvez do mundo, né, que era um trust que ficava nos Estados Unidos, chamado Second Market, que hoje se chama Grayscale, e é o maior trust de Bitcoin do mundo. Ele tem perto de 40 bi de dólar. Na época que a gente entrou, ele estava talvez indo para a primeira dezena de milhão de dólar. E aí, de 2013, né, até 2017, 2018, esse mercado ele chacoalhou bastante, né? Ele sempre teve muita volatilidade, mas ele cresceu, e a Hashdex ela vem como resposta ao crescimento desse mercado. Então, a gente entrou com o Bitcoin na casa de uns $200, comprei super mal, logo que eu entrei ele caiu perto de 80, então dá aquela sensação também de você estar chegando no final da festa. E no final veio o grande exagero ali, quando o Bitcoin encostou perto de 19, 20 mil dólares, ali em dezembro 17, janeiro de 2018, e foi quando eu tive que tomar uma decisão, né? Então, ou eu simplesmente ponho no bolso, então é mais um investimento que deu certo, graças a Deus, de muitos que deram errado, mas, Maria Helena, vou falar só dos que deram certo, os que deram errado a gente deixa para uma outra conversa, né? Não dá para acertar tudo na vida, graças a Deus. E aí, tinha duas opções, né? Então, põe no bolso e vamos focar talvez no próximo projeto, ou aprofundar em cripto, e por sorte a gente tomou a segunda decisão. Então vem a ideia de montar a Hashdex, né, com a ideia de dar acesso a esse mercado, né, de maneira simples, segura e regulada. Então a gente começa a companhia em fevereiro de 2018, com essa missão de dar exposição. Nosso primeiro produto então é um índice, né? A beleza de ter sócio empreendedor é que a gente não vem com as crenças limitantes naturais. Então, eu como mercado financeiro tradicional, falo, cara, nunca você vai criar um índice de cripto, mas é bom ter empreendedores junto. Então, não tinha um índice de cripto na época. Falei, bom, se não tem, vamos fazer. E, por sorte, então, a gente tomou essa decisão, a gente criou um índice, né, que ainda se chama HDAI, ou Hashdex Digital Assets Index, e, ao longo da pandemia, esse índice ele ganha um upgrade. Então, a gente convence a Nasdaq, né, a criar o primeiro índice de cripto da história dela,
né, baseada na nossa metodologia. Então, hoje, a gente... Deixa eu só te interromper aqui, desculpa. Hoje em dia, por live, fica mais difícil, fica mais rude, né, a interrupção. Quando a gente está sentado um do lado do outro, fica. Então, desculpa de forma alguma. A falta de gentileza. A gente está falando de um montão de conceito aqui que nem todo mundo é familiarizado. Você vai passar por isso na sua apresentação? Falar um pouquinho de Nasdaq, falar um pouquinho de índice? Sim. Então, tá. Eu só estou dando um contexto Não, histórico. Jóia. Como ninguém nunca me viu, eu acho que é melhor todo mundo entender o que aconteceu e depois a gente vai aprofundar. Perfeito. Se você permitir. Bom, e aí a gente recebe, então, o sinal verde para criar, né, o primeiro índice de cripto, né, da história da Nasdaq. Então, existe hoje, para quem não sabe, um índice chamado Nasdaq Crypto Index, que é o primeiro índice de cripto da história dela. E a gente, Hashdex, então, a gente dá exposição a esse mercado, né, através de uma carteira teórica passiva, né, que é definida por esse índice. Hoje, a gente é a maior gestora, né, de cripto da América Latina. A gente tem perto de 2 bi e 400 de real de patrimônio e a gente está encostando em 90 mil cotistas, né? E a partir de segunda-feira a gente pode divulgar os detalhes dessa oferta que a gente fez, que também foi um sucesso, tá? Bom, então é isso que a gente faz. Então a gente é uma gestora com a missão de dar acesso, tá? E aí vamos aproveitar aqui então para falar no final do que é esse mercado, né? Por que ele é importante e por que a gente entende. É super importante que o mercado tenha ideia do que é isso aqui. Então, primeira coisa, e talvez acho que esse slide seria um dos mais, assim, os mais ricos aqui da apresentação, porque antes da gente falar de criptoativos, eu acho que é importante a gente explicar o que é esse mercado, né? Então, primeiro, pessoal, vamos falar do que esse mercado não é, né? Então, bom, o que o Bitcoin não é? Então, o Bitcoin, ele não é uma moeda, ele não é uma pirâmide e ele também não é um paraíso para quem quer fazer lavagem de dinheiro, tá? O que o Bitcoin é? O Bitcoin, ele é uma inovação tecnológica. E esse conceito de inovação tecnológica, ele não é do Stefano, ele não é da Hashdex. Eu estou tomando aqui uma licença poética do Ray Dalio. Então, para quem não conhece o Ray Dalio, ele é sócio fundador de uma das gestoras com mais êxito no mercado hoje, que é a Bridgewater Capital, com perto aí de 200 bi de dólar. E o Ray Dalio, que foi muito refratário com relação a cripto, ele talvez do final de dezembro do ano passado, do início de janeiro para cá, ele dedicou uma parcela do capital intelectual da Bridgewater para estudar esse mercado, tá? E quando perguntaram, né, pro Ray Dalio, né, qual é a opinião dele, a definição dele foi: "It is a hell of an invention." Então, é uma grande invenção. Então, pessoal, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, né, e conforme a Marilena falou, é super importante a gente aprofundar, né, e não ficar throwing names, né, falando um monte de coisa. Então, a gente vem aqui para aprofundar. Então, para quem está ouvindo sobre criptoativos pela primeira vez e alguém te perguntar de uma maneira direta o que é isso, isso é uma inovação. Então, essa é a pedra fundamental que eu julgo que seja super importante para quem está ouvindo isso pela primeira vez. Pessoal, a gente está falando de uma inovação, tá? Legal. O que é uma inovação, então? Tá? Se a gente pegar, então, poxa, características principais, né, de inovações que a sociedade já passou, elas se resumem a 3 grandes qualidades, tá? Primeira característica super importante de uma inovação: ela tem que ser consumida sem nenhuma fricção. Segundo, quando a inovação ela escala, ela gera muito valor financeiro. E terceiro, no início dela, ela é bem difícil de explicar. Então, pessoal, qualquer inovação, inclusive as inovações que já são óbvias, é mandatório que, ela seja consumida sem fricção nenhuma, então é simples de consumir. Segundo, quando escala, quando ela toma realmente musculatura, ela gera muito valor financeiro. E terceiro, no início dela é bem difícil de explicar, tá? Então, vamos tomar aqui como exemplo uma grande inovação, tá, que a gente chama aqui de Era do Silício,
né? Mas, no final, a grande ideia que mudou realmente as regras do jogo foi uma plaquinha, singela plaquinha de silício chamada microchip. Então, a inovação foi o microchip. Ele mudou as regras do jogo, tá? Então, vamos aplicar agora nosso filtro lá de 3 testes para o microchip. Bom, então, eu, Stefano, aqui de Campos do Jordão, que é meu aniversário de casamento hoje, então viajei para Campos do Jordão. Eu sou usuário do microchip para poder fazer essa apresentação para vocês. Assim como vocês, imagino, sejam do escritório de vocês ou da casa de vocês, todos nós usamos o microchip e ninguém fez curso para usar. Então, legal, passa com nota 10 no primeiro teste, tá? Segundo teste, a criação de valor, tá? Então, vamos pegar aqui, a título de exemplo, só a Apple, tá? Que é um projeto dessa costela de Adão chamada microchip, que não existiria, né? Por mais inovador que o Jobs foi, ele nunca criaria a Apple se não tivesse o microchip antes, né? Então, o ponto aqui é, no momento que o microchip escala, seja para acesso industrial ou comercial, novos empreendedores criam, né, inovação em cima dele, né? Então, a Apple, $1 trilhão de valor de mercado é um exemplo, a Microsoft, a Oracle, tá? Então, passa também com nota 10, né, no teste de geração de valor quando escala. Então, trilhões de dólares, né, foram gerados, né, a partir do microchip. E terceiro, difícil de explicar como funciona. Então, eu, Stefano, só fiz economia com ADM aqui na PUC de São Paulo. Se eu me propor a explicar o funcionamento do microchip, vai dar um trabalhão. Então, passa com nota 10, tá? Vamos dar um fast forward aqui de 20 anos e a gente entra numa segunda revolução tecnológica, talvez com ainda mais impacto, que a gente chama aqui de era da informação, mas no final, pessoal, a gente está falando da boa e velha internet, tá? Então, vamos aplicar nosso teste. Internet. Eu, Stefano, estou usando a internet agora para me comunicar com vocês, assim como eu uso a internet para assistir uma série com a minha esposa ou para ver Turma da Mônica com a minha filha. Então, eu não fiz curso para usar a internet. Eu consumo, ela é simples, ela é fácil, tá? Passa com nota 10. Segundo, geração de valor, tá? Então, pessoal, se não existisse a internet, tá? Não existiria uma Amazon, né? Não existiria uma empresa para o Jeff Bezos simplesmente virar conselheiro com bilhões de dólares, não existiria Uber Eats para amparar a gente aqui na pandemia, né? Então, de novo, trilhões de dólares, tá? Foram criados, tá? A partir da possibilidade de computadores comunicarem, que é a internet. Então, passa aí com nota 10, trilhões de dólares foram criados. Terceiro, difícil de explicar. Então, não sei se todo mundo sabe, mas existe um protocolo na internet chamado TCP/IP, que é um encanamento digital onde todos os dados da internet trafegam. Por mais que sua audiência seja de alto nível, Marilena, se eu ficasse explicando TCP/IP, eles iam mandar outra mensagem para você para falar para eu aprofundar. Então, difícil de explicar, mas a gente consome, tá? E aí, agora, fast forward mais 20 anos, né, no final a gente entra no assunto de hoje, né, que é uma terceira revolução, talvez com um impacto ainda maior do que foi a internet, que na largada ela já é reprovada. Então, por mais que eu tenha um fundo de cripto, eu não uso cripto no meu dia a dia, então, nota 0. Segundo filtro, geração de valor. Então, pessoal, cada item que vocês estão vendo aqui, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, eles são projetos dessa costela de Adão chamada blockchain ou redes incentivadas, tá? E o total de valor de mercado desses projetos hoje está perto de 1,8 ou 2 tri de dólar. Não estou dizendo que 2 tri é pouco, mas para uma classe de ativo, sim, é pouco, tá? E se a gente comparar com classes de ativo tradicionais, então, sei lá, equities, né, bolsa, vale mais ou menos 95 tri. Renda fixa, bonds, vale 105. Então, ainda tá, por mais que 2 tri seja bastante coisa, para uma classe de ativo ainda é pouco, reprovado. Terceiro filtro, difícil de explicar. Esse ele passa com nota 10, ele é tão difícil de explicar como explicar a internet e como explicar microchip. Então, qual que é o caminho natural para a gente explicar para os ouvintes aqui como que isso aqui talvez vai ficar óbvio, né? É através do consumo.
tá? Então, estou mostrando para vocês aqui, confirme se vocês estão vendo uma tela branca e verde. Sim? Legal. Então, o que vocês estão vendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo um projeto de uma blockchain, tá? Ela ainda é nova, ela é recente, ela não tem nem tamanho para entrar no nosso índice, mas o motivo de eu estar apresentando ela para vocês é que ela explica de uma maneira muito simples a mecânica de incentivo de uma rede, tá? Então, nome dessa blockchain, SIA, S-I-A, cada um pode acessar na internet, tá? E inclusive fazer o download se fizer sentido, tá? Qual que é o serviço dessa blockchain? Qual que é o serviço dessa rede? Ela quer revolucionar a maneira como arquivos são armazenados. Então, ela foi criada por 2 empreendedores americanos, tá? E vou pegar, então, a título de exemplo aqui, Maria Helena. Então, vou imaginar, pessoal, que a Maria Helena ela tenha no escritório, na casa dela, um computador com HD, né, com armazenamento ocioso, tá? E eu falo para a Maria Helena, eu falo, olha, Maria Helena, o que você acha de alugar talvez uma fração, né, dessa memória ociosa que rende 0? De repente a Maria Helena fala, bom, Stefano, alugar uma bênção, se for seguro, why not? Né? Então vamos imaginar então que a Maria Helena ela pega uma parcela desse HD ocioso e ela aluga para esta blockchain, para essa rede. Então, no momento que ela faz isso, ela passa a ser aqui o que vocês estão vendo nesse canto direito, que é um SIA Storage Provider, tá? Então, ela passa a ser mais um pontinho verde. Então, graças a Deus, esse gráfico não tem nada a ver com Covid e pandemia, é simplesmente um gráfico global, né, de pessoas compartilhando infraestrutura, tá? E, nesse momento, a Marilena passa a ser uma mineradora, tá? E talvez, pessoal, vale a pena aprofundar aqui, porque minerador é um grande palavrão de cripto, onde todo mundo imagina que o minerador polui o oceano, gasta toda a energia elétrica da humanidade, mata boto rosa, e no final, minerador é só quem contribui, tá? E nesse momento, então, a Maria Helena, ao oferecer uma fração do computador dela, ela está contribuindo com essa rede, tá? Em cripto, quem contribui é incentivado. Incentivado como? E, pessoal, acho que esse talvez seja o slide mais importante da apresentação, porque no momento que a gente entende o funcionamento dessa criptoeconomia, que ela é bem simples, fica mais fácil a gente falar de outros projetos e o potencial. Então, vamos voltar aqui na Maria Helena. Então, ela entraria aqui como uma lessee. Então, ela está doando infraestrutura e, como em cripto, quem é remunerado é incentivado, ela vai ser incentivado em SIA Coin. Então, uma rede, ela apenas incentiva com uma fração dela, tá? Então, quanto mais infraestrutura, né, HD, né, bytes, Maria Helena oferecer, mais SIA Coins ela vai receber. Vamos imaginar que essa rede foi criada agora, e a Maria Helena foi talvez a primeira early adopter, ela foi a primeira inovadora ali. No momento que a rede nasce e ela não tem demanda, ela vale 0, tá? Como que essa rede passa a ter valor? Ela passa a ter valor quando tem uma ponta tomadora que queira acessar esse serviço, tá? Então, de maneira ampla, o que é uma blockchain? Uma blockchain é um sistema. É um sistema que é desenhado pelos seus fundadores, que cria-se um protocolo. Esse sistema tem uma oferta, né, uma emissão transparente e pré-definida, e o que traz vida para esse sistema é demanda. Então, se esse sistema não tiver demanda nenhuma, como Ronaldinho Gaúcho Coin, Maduro Coin, ele vale 0. Então, ele tem que ter demanda de mercado para que ele faça sentido. Como é que seria a demanda para esse sistema? Então, vamos pegar, de repente, o Stefano, tá? Que eu queira armazenar arquivos importantes da minha vida, e eu não quero usar o Google Drive, eu não quero usar o Dropbox. Por quê? Porque esse sistema aqui ele tende a ser mais barato, né? Afinal de contas, ele está rentabilizando computador na casa das pessoas que estavam ocioso, e ele também tende a ser mais seguro porque ele é descentralizado. Então, isso aqui vai ter várias cópias em vários lugares, né? Então, ele tem um desafio aí de disaster recovery bem mais
simplificado, porque muita gente tem cópia. Então, voltando, faz sentido para mim, Stefano, armazenar arquivos nessa infraestrutura pelo fato dela ser mais barata e pelo fato dela ser mais segura. Maravilha. Como que eu acesso? Essa rede, ela não fala dólar, essa rede não fala real, ela não faz a Visa, ela não fala PayPal. Ela só fala código. Então, a única forma de eu acessar essa rede é eu comprando um código que ela emite, que no caso é um Saia Coin. Como que eu faço isso? Vou nos mineradores. Por exemplo, bato então na porta da Marilena e falo, Marilena, você é mineradora de Saia Coin. Você quer me vender meio Saia Coin? Porque eu queria armazenar arquivo nessa infraestrutura. Aí a Marilena falou, poxa, Stefano, que legal que a rede está tracionando. Eu entrei mais como para entender como é que isso aqui poderia chegar em algum lugar. Tá bom, quanto? $1, tomei. No momento que eu compro meio Saia Coin da Maria Helena por $1, essa rede passa a ganhar vida. E o que vai fazer ela crescer ou não é a curva de demanda pelo serviço que ela gera. Então, acho que a grande desconstrução aqui, talvez a mais importante, é quando a gente olha o preço de tela de um criptoativo, né, o pisca-pisca de tela, a gente tende a comparar com o mercado tradicional, onde o pisca-pisca de tela é o mercado primário. Você vê lá o preço de Vale 3, o preço de BBDC4, aquele é o mercado primário, né? Em criptoativos, o preço de tela subiu 10% ou caiu 15%, ele não é o primário, ele é o secundário. O mercado primário, pessoal, é isso aqui, que são as trocas que acontecem dentro da própria rede, tá? E é apenas aqui que o criptoativo pode ser chamado de moeda. É só aqui que eu não acho que é uma heresia chamar isso aqui de moeda. Por quê? Porque aqui as trocas são apenas no próprio criptoativo. Então, é similar a uma quermesse, uma festa junina, onde você vai ter lá uma fração de papel emitida, né, talvez pelo dono dessa festa, e ele serve para você comprar maçã do amor, para você comprar pescaria. Mas o ponto aqui é, dentro desse ecossistema, o criptoativo serve como a mecânica de incentivo, tá? E fora dele, ele é a porta de entrada. Então, de uma vez por todas, acho que todo mundo do mercado financeiro, ou também não precisa ser, que tenta comparar isso aqui com fluxo de caixa, isso aqui não tem fluxo de caixa e nunca vai ter fluxo de caixa, tá? Isso aqui é um sistema, tá? Que depende de adoção. Então, o lastro, tá? O valor dessa rede é a adoção. Então, se esse sistema tiver adoção, se ele gerar valor para quem está de fora dele, ele vai apreciar. Do contrário, ele vale zero, tá? Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, a mineradora, aquela pessoa. Como é que você prefere, Marilena? Eu vou respondendo, eu pego no final. Eu não quero te atrapalhar, eu estou quietinha. Não. Eu estou quietinha, então você vai no seu ritmo. Tá Se bom, você visualizou aí as perguntas, maravilha, tá. Stefano. Você está fazendo, mas agora, já que eu estou falando, eu vou fazer um comentário. Está muito bacana. Assim, eu tenho muito orgulho do que a gente consegue oferecer para essas mulheres. Eu estava falando para o Zé Eduardo aqui. Você está sendo, assim, bárbaro. Gente, eu tive que me convencer. Eu me dei um trabalho, cara. Eu operava DI. Então, imagina alguém que opera DI. Então, uma oscilação de 10% quebra o banco. Aí me mostra um banco imobiliário de nerd que tem vol de 70 e que não tem lastro. Então, eu tive que me convencer. Então, é só por isso que talvez fique um pouco mais didático. Como a minha internet está oscilando, às vezes eu tiro o vídeo, tá? Mas acho que agora ela voltou aqui a contribuir. Bárbaro. Super então, obrigada. Manda ver. Vamos lá. Carry on. O que a gente está falando? Então, um sistema criado por pessoas, não é por alienígenas, não é por ninguém do mal. Então, é um sistema criado que tem uma regra transparente de emissão e, se o serviço criado por esse sistema tiver demanda, ele nasce e ele cresce. Bom, e aí imagino que venha a próxima pergunta. Legal, armazenamento de dados faz sentido, entendi, mas qual que é o serviço desse polêmico Bitcoin? Né? Então, acho que muita gente está pensando isso. Eu pensei muito isso. Então, pessoal, antes da gente falar
o que é o Bitcoin, eu acho, vamos falar primeiro como está o Bitcoin, tá? Então, esse gráfico aqui é o que aconteceu com o Bitcoin, tá? Nos últimos 12, 13 meses, tá? É um pouquinho mais de um ano aqui. Eu até peguei uma escala maior aqui para a nossa apresentação. Primeiro, para a gente entender que ele ainda demanda um sistema que permita que você defina se ele está caro ou se ele está barato. Então, primeiro grande desafio, inclusive para quem tem um fundo de cripto, né? Ele não tem um modelo de valuation, né? Então, um gestor grande no Rio de Janeiro, na época que estava dando para fazer reunião presencial, ele falou, cara, você está falando do mercado de opção antes do Black-Scholes, né? Que são os modelos de precificação. E é exatamente isso, pessoal. Então, a gente está falando de uma commodity digital, que tem um serviço que eu vou explicar no próximo slide, que está aberta ao mercado. Então, ela não tem leilão de fechamento, não tem leilão de abertura, não tem circuit breaker, né? Então, simplesmente, ela é uma commodity, tá? Digital, que tem aí um pouco mais de 10 anos de existência. Então, o que é importante de destacar desse gráfico? Primeiro, aqui, ó. Quinta-feira, Black Thursday, né? Que foi aquela quinta-feira negra aonde foi o auge, talvez, do sell-off da pandemia. Então, a Bolsa Americana caiu, teve duplo circuit breaker, dólar aqui no Brasil com limite de alta, Bolsa Brasileira com limite de queda, e o Bitcoin, né? Que não é o super-homem, ele também caiu. Então, na época, ele estava na casa de $9 mil, né? Chegou a encostar ali perto de 3.500, tá? Na ocasião, com liquidez expressiva, porque ele tinha como histórico. E o ponto é, depois desse primeiro dia de queda expressiva, ele se recuperou e hoje ele está nas máximas históricas, tá? Então, como ele está hoje, antes de falar o que ele é, ou pelo menos o que eu humildemente acredito que ele seja, mas como ele está? Hoje ele está perto de $50 mil, um pouco acima de $50 mil, o que significa que ele já é um ativo digital que vale $1 trilhão, então ele vale mais que a Bolsa Brasileira, ou parecido com a Bolsa Brasileira, e com uma liquidez, se a gente olhar aqui, tá na casa de 8, 9 e alguns momentos, nesses picos de alta e de queda, perto de $20 bi cash. Então, uma coisa importante para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, por mais que choque, né, talvez o tamanho desse valor de mercado, eu acho que é super importante a gente destacar que ele também cresceu muito em liquidez. Então, além dele valer mais do que a Bolsa Brasileira, ele tem uma liquidez muito maior que a Bolsa Brasileira, tá? Agora, talvez, vamos ao mais difícil aqui, que é o porquê. Bom, então, licença poética aqui para talvez explicar o Bitcoin por um não engenheiro. Se tiver algum engenheiro me ouvindo, eu já peço perdão de antemão. O meu sócio aqui, o Samir, ele é engenheiro do IME, ele fala, cara, eu não gosto da sua explicação, mas ela é didática, então eu estou pedindo licença poética para os engenheiros aqui. Só fiz economia, então posso, de repente, entortar aqui o português. Bom, então, pessoal, o que é o Bitcoin? O Bitcoin, ele é uma rede. O que é uma rede? Uma rede é um conjunto de participantes que aceita o mesmo conjunto de regras, também chamado de protocolo, ou também chamado de linguagem, tá? Então, nesse momento aqui, nós 30, que legal, 30 participantes, acabei de olhar aqui, estamos em rede. Por quê? Porque o nosso computador biológico, chamado cérebro, ele aceita um conjunto de regras chamado português do Brasil. Então, se o meu cérebro não aceitasse proparoxítone acentuada, objeto direto, verbo intransitivo, eu nunca ia conseguir processar uma mensagem no meu cérebro, mandar um comando para minhas cordas vocais e o canal auditivo de vocês receber um boa tarde. Vocês iriam receber um ruído. Então, isso é uma rede. Uma rede é um conjunto de regras que permitem que as trocas sejam primeiramente harmônicas e que elas façam sentido. O Bitcoin é isso. Ele é uma rede. Igual o português do Brasil, igual o mandarim para quem mora na China. É uma rede. E você usa a rede. Assim como você usa uma linguagem para se comunicar. Legal. O que é o Bitcoin, então? Uma rede, né?
que começa em outubro de 2008, através de um PDF elegante, um paper assinado por Satoshi Nakamoto, que apesar de eu ter olho puxado, eu não sou Satoshi Nakamoto, eu sou só um súdito do Satoshi Nakamoto, mas ele cria essa linguagem computacional, e essa linguagem computacional ela passa a ser adotado por um número crescente de computadores. Sim, em 3 de janeiro de 2009, quando essa linguagem começou, ela era um banco imobiliário de nerd, ela não tinha tamanho, né? Ela era realmente uma possibilidade, mas hoje é a maior rede da Terra em termos de processamento. Tá? Então, essa linguagem, né, essa rede, ela cria regras muito objetivas para quem a mantém, que no final é um grupo crescente de computadores, chamados também mineradores, né, que tem por missão exercer um papel de sentinela digital. Então, os mineradores eles são responsáveis por dar transparência e segurança para essa rede. Legal. Quais são as missões desses mineradores, desses sentinelas digitais, definidos pelo protocolo, né, que é uma linguagem? São duas. Primeira, o minerador ele tem que garantir que cada Bitcoin tenha origem. Então, para que eu mande algo para alguém, eu tenho que ter a posse, né, desse ativo digital. Assim como no mundo real, eu não posso mandar uma nota de $100 que eu não tenho. Né? E segundo, garantir que essa transação vai ser feita uma única vez. E eu acho que esse segundo ponto ele é o principal, porque no mundo digital, pessoal, a gente vive em abundância. Então, minha mulher, para tirar uma foto da minha filha, ela tira 600 fotos até que acha uma boa. Né? Um e-mail eu mando para 10 mil pessoas, eu posso mandar 10 mil bom dias iguais. Agora, uma nota de $100, se ela sai do meu bolso e ela vai para o bolso da Marilena, eu não posso pegar essa mesma nota e mandar para outra pessoa. Então, seria mandatório que essa ideia de objeto físico também entrasse para o mundo digital. Então, no momento que você transfere, você não tem mais a posse. Se eu mando um e-mail, ele fica ainda nos meus itens enviados. Então, essa missão é dada para o minerador. Ele tem que garantir que, uma vez que uma transação é feita, ela não vai ser repetida. Tá? Então, recapitulando, missões bem simples. Garantir origem e garantir que a transação é feita uma única vez. Tá. Legal. Regras definidas. Como que essa rede sobrevive? A cada 10 minutos, essa rede ela promove uma Olimpíada computacional, aonde apenas um computador vai ser eleito campeão. Então, todos os computadores dessa rede eles são convidados, né, a participar, né, dessa Olimpíada. Então, eles estão entrando como se fosse numa piscina digital, onde a musculatura ali é medida em processamento, e vai ter um campeão. Esse campeão, que resolveu um quebra-cabeça digital matemático complexo, ele recebe o direito de consolidar todas as transações que aconteceram nessa rede nos últimos 10 minutos em um bloco. E ele vai pegar esse bloco e unir a corrente de blocos anterior, por isso que é uma blockchain, é uma chain of blocks, e no momento que ele publica, essa rede passa a ter uma nova versão. Então, imagina, pessoal, que seria como se fosse uma mesa de pôquer digital, que a cada 10 minutos ela tem uma nova distribuição. Então, é isso que o minerador faz. A cada 10 minutos, né, de uma oferta limitada de fichas, ele define quem está com cada mão ali no pôquer. Tá? Beleza. Como que esse trabalho é incentivado? Quem trabalha de graça é relógio. Né? Então, se vocês olharem aqui no cantinho esquerdo inferior, tem o número 50. Mariana, eu peço perdão por ser um número tão pequeno, mas foi o melhor gráfico que eu encontrei. Então, se a pessoa não estiver vendo no celular, dá para ver. Bom, imagina, Stefano. Então, vamos lá. Como que esse trabalho feito pelo minerador ele é incentivado? Ele é incentivado em bitcoins. Então, esse número 50, ele é o primeiro bônus pago por esse trabalho digital desse minerador. Então, o minerador que gastou energia elétrica, poder computacional,
consolidou as transações, validou e publicou, ele recebe um bônus. Esse bônus, inicialmente, foi de 50 bitcoins. Então, a cada 10 minutos, igualzinho um batimento cardíaco que acontece a cada 10 minutos, essa rede paga 50 bitcoins. Legal. Se essa rede pagasse 50 bitcoins desde o primeiro dia de vida dela, que foi em 3 de janeiro de 2009, até hoje, a gente teria uma emissão infinita de bitcoins. E tudo aquilo que é infinito não tem valor, né? Para que qualquer coisa na nossa sociedade tenha valor, tem que ter escassez, né? Tá. Que regra genial, então, o Satoshi criou? Ele cria uma regra que, a cada 4 anos, ou para ser mais exato, 210 mil blocos, esse bônus ele vai sendo cortado pela metade. Então, você olha aqui, ó, 50, 25, 12,5, 6 e 1/4, 3 e 1/8, até que, de tantas reduções pela metade, esse bônus emitido, né, para remunerar o minerador, ele vai tender a zero. Ele nunca vai chegar a zero, mas ele vai chegar a 0,00001, tá? E se a gente somar todas essas emissões projetadas, a gente chega a um número de 21 milhões. Então, essa curva aqui, ó, assintótica invertida, ela é a curva de emissão de bitcoins que tem um limite. Então, por que esse protocolo é genial? Porque nunca na história a gente conseguiu se deparar com alguma coisa escassa no mundo digital, porque tudo é copiável. Aqui não. Então, ele cria um sistema fechado, livre de entropia, né, a segunda lei da termodinâmica. Então, a energia dentro desse sistema ela não se dissipa. Então, é indiferente para o sistema do Bitcoin se ele vale 10 mil dólares, 1 milhão de dólares ou $1. Nesse sistema, serão 21 milhões e ponto final. Por favor. Obrigado por levantar a mão, não precisa fazer isso. Fica mais fácil. Só para você tomar uma água e eu vou te fazer uma pergunta. Você está contando Claro. aqui a história do Bitcoin, tá? Mas a gente está falando de criptomoeda. Então, sempre é aquela dúvida. É assim, olha, eu tenho certeza que eu vou terminar essa reunião só entendendo 5, 10% no máximo do que você está falando. E olha que eu já fiz um montão de lição de casa, tá? Mas o que eu consegui aproveitar daqui, então eu acho que eu já aprendi que Bitcoin é uma coisa, criptomoeda, e Bitcoin é uma um projeto, é só um projeto. É só um projeto. Então, só estou aproveitando para voltar com esse tema para as pessoas que estão aqui entenderem bem. Você está usando o Bitcoin para mostrar como, em geral, as criptomoedas funcionam. Como é a mecânica de registro. Tá, porque tá. Então, a revolução aqui está em registrar. Tá, por favor. Então, só para lembrar para todo mundo que a gente tem, da mesma maneira que a gente tem real, libra, euro e tal, a gente tem Bitcoin, a gente tem Ethereum e tem, daí eu não sei mais os nomes, acho que são os únicos dois que eu tenho. Eu não compararia com moeda, tá, Marina, se me permitir, porque ele é um ativo, ele é um asset. Uhum. Então, assim, no final, o que é o real? O que é o dólar? Ele é uma representação da riqueza de um país, da riqueza... Para nós mortais, que estamos tentando entender, assim, eu sei que você vai... sempre que a gente fala de um tema que a gente conhece muito e que a gente gosta muito, né? A gente fala bastante, a gente fala de maneira clara e quer explicar exatamente. É só para a gente tentar... É que não é moeda, porque assim, a moeda, primeiro, a moeda ela é emitida sem nenhum limite, né? Então a gente está vendo, inclusive, um grande desafio, né? Porque a pandemia trouxe muito papel moeda, né? Para amparar a economia, e a gente está falando de sistemas que resolvem problemas. Então, assim, no final, uma moeda é uma maneira de você medir, sei lá, a sua capacidade produtiva no país que você nasceu. Isso é uma moeda, né? Então, desde o presidente de uma empresa ao engraxate, o número de reais que você recebe pelo seu trabalho é como você mede a tua capacidade produtiva em sociedade. Isso é uma moeda. É que eu estou comparando com... Eu preciso de X criptomoedas para comprar alguma coisa. Sim, mas o serviço dessa criptomoeda indifere do que você usou para comprar.
Tá. Então, pensa, entende? Porque a moeda, ela não tem um serviço, entende? A moeda é só um meio de troca. Tá. Não, eu usei a O moeda real, mais ele não te dá como serviço um nenhum. meio de pagamento. O real, o real ele não tem nenhum serviço, o dólar não tem nenhum serviço. Ele é simplesmente uma linguagem. Né? Ele é uma linguagem que permite que você chegue no Starbucks nos Estados Unidos, você dá uma representação lá, que é uma nota de $50, você pega um café, você vai embora e ninguém chama um policial, né? Porque você respeitou ali uma troca ali. Né? O que a gente está falando aqui são de sistemas. E o Bitcoin é o primeiro deles, né? E a inovação é na maneira de registrar as coisas, gerar confiança a partir desse registro e não depender de nenhuma autoridade externa para dizer se aquele registro está certo ou está errado. Entende? Então, a revolução está aqui, é na maneira de registrar. Então, eu posso comparar mais, por exemplo, o Bitcoin com o ouro? Genial. Porque o ouro tem o seu conceito de escassez, você não leva um ralador de trufa no restaurante para poder pagar a conta do restaurante com ouro, né? Mas existe um consenso de que ele preserva o poder de compra da humanidade ao longo dos tempos. Concordamos em gênero, número e grau. Legal. Tá? Então, principal serviço, então, do Bitcoin. Então, o que ele faz? Pelo fato dele ter escassez, pelo fato dele ser transparente e pelo fato dele ser uma rede robusta, hoje a gente vê ele brigando para, talvez, pegar uma parcela maior do que é a parcela do mercado de ouro hoje. Tá? Hoje, se você comparar em termos de valor de mercado, o valor do Bitcoin e o valor do ouro, o Bitcoin ele vale uns 8, 9% no mercado de ouro. Tá? E, naturalmente, eu mesmo, né, depois que eu comecei a me aprofundar, mas a minha reação foi, não, mas o ouro serve para joia, o ouro serve para fins industriais, né? Dentre outras coisas, serve para dente, né? Mas isso não é nem 1% do valor do ouro. Né? Então, você pegar todo esse valor de mercado do ouro aí na casa de 10 tri, sim, está em posse, né, dos bancos centrais ali, ou mesmo de algumas pessoas, como uma reserva de valor mesmo para o longo prazo. Então, humildemente, eu acredito que esse é o próximo grande desafio do Bitcoin. Né? Ele talvez entrar, né, como uma reserva de valor desse mundo digital. E aí, o que o mercado está falando isso? Então, desconsidera o que o Stefano está falando, né? Pessoas bem mais interessantes para ouvir. Então, o primeiro cara, que eu acho que vale a pena todo mundo saber, é um investidor institucional, o nome dele é Paul Tudor Jones. Ele é um cara de, talvez, um pouco mais de 2 bi de dólar na física, ele é um gestor em Nova York, o fundo dele tem perto de 30 bi. E ele foi o primeiro gestor institucional a defender publicamente que ele via com um certo desconforto a emissão de papel moeda. E olha, ele fez isso em abril de 2020, na carta para os investidores dele no final de abril de 2020, abril para maio. Abril para maio de 2020, você falar de inflação era outra heresia, porque a gente estava vendo uma destruição de demanda absurda, que ninguém fazia nada, e ele falou, cara, mesmo assim, a economia uma hora volta, e esse papel moeda colocado em circulação vai ter impacto nos preços. Dito e feito. E o importante aqui ele alocou uma parcela relevante dos fundos dele em Bitcoin no momento que nenhum institucional tinha se posicionado. Inclusive, ele foi na Bloomberg Television mencionar que ele tinha feito isso. Né? Então, assim, a galinha botou o ovo e ainda cantou alto, né, para falar. Uma coisa é você comprar e não contar para ninguém, e ele foi para o noticiário. Tá? Segundo, conforme a gente mencionou no início, Ray Dalio, tá? Eu não estou dizendo que ele está comprado em Bitcoin, se ele comprou, ele não avisou ninguém, mas o ponto ele também começou, né, acho que a primeira mudança de posição dele foi quando ele falou, olha, I might be missing something, né? Ele falou, então tem alguma coisa que eu não estou vendo, porque para mim isso não faz sentido, mas esse negócio não para de amadurecer, e ele agora chama de invenção, e invenção é muito legal, porque uma invenção ela é muito incompreendida no início, né? Então, quando a internet começou, a gente achava que a internet era o e-mail, né? E a internet é bem mais que o e-mail. A internet é esse Zoom, é o YouTube, né? É Tesla, né? Mas vamos lá. Outro cara
cara importante, outro gestor institucional importante, vale a pena mencionar, para quem não conhece, a Renaissance Technologies é o maior fundo quant do mundo, fundado por um matemático chamado Gene Simons, que escreveu um livro que também é super respeitado, chamado The Man Who Solved the Market, também se posicionou com relação ao Bitcoin. Tá? Bom, institucionais. Empresas. Uma das grandes notícias de 2020 foi o PayPal permitir que qualquer usuário do ecossistema dele pudesse ter exposição a Bitcoin. Então, para quem não sabe, o PayPal tem 346 milhões de usuários. E hoje, qualquer usuário com uma conta do PayPal pode ter exposição a cripto até $4.000. Tá? E essa exposição a cripto ela pode ser liquidada em mercadorias. Então, hoje, os merchants, né, os provedores de serviço do ecossistema do PayPal, eles podem aceitar vender alguma coisa em Bitcoin, Litecoin ou qualquer outro criptoativo e ser creditado na sua moeda local. Então, no momento que a gente está falando aqui, o PayPal ele já é uma das maiores corretoras de cripto do mundo. Tá? Inclusive, ele teve que comprar uma licença para isso. Então, não sei se todo mundo sabe, mas existe uma licença emitida pelo Estado de Nova York, chamada BitLicense, uma licença caríssima, e o PayPal comprou essa licença. Então, para quem ainda fica com esse desafio de regulação, já existe uma licença. Né? Bom, por fim, Visa, Mastercard também começaram a adotar essa tecnologia, o que é uma grande validação. E o último slide aqui, talvez de contexto histórico, 2020 também ficou famoso por muita clareza regulatória nesse mercado. Então, para quem nunca ouviu falar, existe um órgão nos Estados Unidos chamado OCC. O OCC ele é responsável por definir as melhores práticas de custódia nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele diz como que os bancos devem tocar a sua custódia. Tá? E o Brian Brooks, né, que na ocasião era o chefe do OCC, ele permitiu que qualquer banco nos Estados Unidos pudesse oferecer custódia de cripto, que foi uma grande notícia no meio de 2020. Na sequência, players muito relevantes como a Fidelity entram nesse mercado, fazendo então custódia de cripto. Poxa, com muito orgulho a gente, né, Hashdex, a gente foi a primeira gestora da América Latina a ter a Fidelity fazendo custódia. Né? Hoje a gente vê já a Morgan Stanley alocando uma parcela dos clientes em cripto, a Goldman Sachs, mesma coisa, reativou a mesa de cripto. O Jamie Dimon, que era refratário ao extremo, só faltou ele tatuar no braço que odiava Bitcoin, ele já mudou de ideia. Hoje ele não recomenda a exposição, mas ele já mencionou que ele estava enxergando essa tecnologia de uma forma talvez míope. E, para mim, talvez a notícia mais importante, talvez de 2020, que acabou escorregando também para 2021, foram as empresas alocando uma parcela do seu caixa de longo prazo em Bitcoin. Então, para quem aqui nunca ouviu falar nessa empresa, MicroStrategy, recomendo muito olhar o conteúdo que o CEO da MicroStrategy tem colocado publicamente no YouTube ou no site da empresa. O CEO da MicroStrategy se chama Michael Saylor, e o Michael Saylor foi o primeiro empreendedor do mundo a pegar uma fração do caixa de longo prazo da empresa e alocar em Bitcoin. Então, é a primeira empresa, capital aberto na Nasdaq, valuation de mais de $1 bilhão, comprou Bitcoin, ligou para o CFO e falou, buca aí. Então, ele carrega Bitcoin no balanço da empresa. Ainda que como empreendedor de cripto, eu fiquei muito surpreso com essa decisão, porque no momento que você vê empresas alocando uma parcela do seu caixa no Bitcoin ou qualquer outro criptoativo, isso é um sinal de validação que não tem volta, porque uma coisa é um gestor. O gestor compra 8 para vender a 10, vender a 12. Agora, você trocar uma parcela do seu caixa de longo prazo por Bitcoin é uma alocação, né, que indifere, né, do preço do ativo. E aí, na sequência, a Tesla, né, ela aloca, se não me engano, foram 13% do caixa da Tesla em Bitcoin, então uma compra aí de $1,5 bilhão. Talvez, para quem está ouvindo aqui, né, acho que
separar um pouco, talvez, o Elon Musk empreendedor, inovador, né, que cria coisas incríveis, do adolescente que toca o Twitter dele. Então, né, assim, que fica lá no Twitter falando um monte de coisa sobre o mercado vai subir ou vai cair. Não é para pegar call de preço com o Elon Musk, mas, ao mesmo tempo, ele criou uma empresa com valuation expressivo, né? Todo mundo dava risada de carro elétrico. Hoje, todas as empresas estão nessa agenda de carro elétrico. Mas o fato aqui ele pegou $1,5 bilhão e alocou em Bitcoin. Please, por favor. Só para o meu sócio sabe bem, eu não podia deixar de comentar sobre o Elon Musk, né? Ele não criou uma empresa, ele criou várias empresas, continua criando. E realmente, assim, a maneira que você colocou é isso mesmo. Eu, por conta de um fundo que eu representava, eu venho acompanhando a história do Elon Musk da Tesla já há alguns anos. Legal. E é incrível, é incrível. A cabeça, a coisa mais interessante que tem é ficar ouvindo palestras. E falo para as mulheres outra coisa, ouvi também entrevista com a presidente da SpaceX, que é uma mulher. Que legal, não sabia, não sabia. Ela é muito boa. Então, ele é um cara, lógico, ele tem essas coisas, porque não dá. Não dá para agradar todo mundo, ele tem que conseguir. Nem Jesus Cristo conseguiu. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Naquela cabeça lá, ele tem que... Eu fico ouvindo ele falar, eu falo assim, como é que ele consegue ter tanta coisa? Então, realmente... enfim, eu não podia deixar de mencionar isso, o que ele fez e a visão dele, como eu acompanho há alguns anos, o que ele falava, e tinha muita coisa se falando de 2020, lógico, ele não conseguia imaginar a pandemia, mas do 2020, o que ia acontecer com este mundo, e daí o que ele vai, em termos até do material usado para baterias e tudo mais. Então, essa realmente, ver uma coisa dessa, não é como conceito financeiro, mas a importância da criptomoeda. E legal você falar da SpaceX, porque a SpaceX foi ainda mais polêmico, porque uma coisa é você gastar, sei lá, uma dezena ou uma centena de milhão de dólares para fazer um facility de bateria. Não estou dizendo que é pouco dinheiro, mas o dinheiro para a indústria espacial, ele é assim, e ele conseguiu. Então, é bacana também ver algumas entrevistas nas derrotas que ele teve, porque vários deram errado, né? Até que o foguete foi e voltou. Cara, assim, não tem como você prestar atenção no segundo ou no terceiro foguete que vai e volta, só tem o primeiro. E foi ele que fez. Enfim, né? Mas muito legal, não sabia disso, fiquei feliz de saber. Bom, então, pessoal, para fechar, e aí também agora vamos entrar um pouco falar um pouco mais de mercado, estou vendo que eu já estou no final de uma hora, nem percebi o tempo passar. Uma das grandes notícias, tá, de 2020 e 2021, e a gente deve ver mais, empresas alocando caixa de longo prazo na tecnologia. Tá? E, ao mesmo tempo, agora, a gente tem visto países buscando inovar e países talvez tentando frear a tecnologia. Então, a gente vê, por exemplo, Estados Unidos apoiando o IPO de empresas de cripto. Semana passada teve o IPO da maior exchange, né, da maior bolsa ou corretora de cripto dos Estados Unidos, que é a Coinbase. Ela chegou a ser avaliada em 100 bi de dólar, hoje ela está na casa de 80 bi. E o ponto importante aqui é a Nasdaq vale, sei lá, acho que 65, 63. A New York Stock Exchange vale 50. Então, na largada, a Coinbase já vale mais que a Nasdaq. Ela já vale mais que o New York Stock Exchange. Então, de um lado, a gente vê Estados Unidos, talvez na vanguarda ali de apoiar esse mercado. Tem países ainda mais à frente, como Suíça, Canadá, até o Japão. E, ao mesmo tempo, tem países agora tentando barrar, né? Então, a Índia tentou criminalizar, não conseguiu, mas a Índia representa talvez 1,5% desse mercado, então é irrisório. Mas, de qualquer forma, o banir, no final, é você restringir o acesso ao seu povo a uma tecnologia com potencial. Então, imagina, sei lá, 20 anos atrás, a China bania, a Índia bania a internet, né? A Turquia também se posicionou recentemente tentando banir cripto. Então, eu acho que a gente vai ver isso agora, né? Acho que para os próximos anos a gente vai começar a ver mais posicionamentos de países e tal,
E aí, se me permitir, tá, Marina, só falar rapidamente do nosso, nosso jabá aqui, então, o que a gente Não, fez, peraí. né? Agora eu vou falar mais Tá, um pouquinho. Ó, a gente está aqui no YouTube também. Então, a tá gente bom. vai terminar quando o teu tempo terminar, tá? Porque vai ficar Tá bom, gravado tá bom. mesmo, vai ficar registrado. Então, quem precisar sair e jantar e tal, por favor, tá? Tá Eu bom, vou tá bom. aproveitar no limite o tempo que você Não, legal. disponibilizar. Então, é o seguinte, Não, o acho que eu Stefano tenho mais uns falou para a 10 minutos gente, aqui, se me permitir. ó, Stefano falou para a gente sobre o mundo de blockchain, criptomoeda, mostrou como cresceu e tudo mais. Nosso grupo aqui chama Women Invest. Então, a gente quer falar assim, e agora, como que a gente participa deste mercado? Lógico, tá? Que ao participar de um mercado que ainda está se desenvolvendo, e nós, como investidoras aprendizes, tá? A gente tem que encontrar os caminhos corretos. Então, a gente não vai conversar com o primo da minha amiga que falou que entende tudo sobre criptomoeda, não é nada disso. Então, de novo, Sim. eu falo quanto que eu tenho orgulho deste grupo, que as pessoas nos respeitam. Então, ter você falando conosco é uma amostra de quanto todo mundo que faz esse mercado financeiro está levando a gente a sério. Então, agora o Stefano vai contar para a gente como que a gente participa deste mercado. Eu acho que isso Legal. é um ponto brilhante do que eles fizeram, é permitir para nós, investidoras, um acesso adequado, controlado, não vou falar de moderado, mas assim, dentro daquilo que uma boa investidora deveria seguir. Por isso que eu interrompi também para falar isso. Então, este é Claro. um ponto muito importante, tá? Maravilha. Bom, então, pegando carona então na introdução da Marilena, então o que a gente fez? A gente criou uma forma de acesso, né? Então, nossa missão aqui é acesso. 3 pilares principais: simples, seguro e regulado. Então, a analogia do primo, para mim, ela cai com uma luva, né? Nada contra, acho que todo mundo tem direito a opinar sobre o mercado, mas o mercado o mercado financeiro tem sua regulação, né? Então a gente tem que aceitar determinadas regras, né? Bom, então o que a gente fez, pessoal? A gente criou um índice, tá? Então, o índice no final é uma metodologia para definir mercado, tá? Esse índice ele leva, né, a chancela, leva o peso da Nasdaq. Então, a gente co-criou, né, com a Nasdaq o Nasdaq Crypto Index, tá? Que basicamente é um funil de mercado, tá? Que tem 4 pilares principais. Então, o primeiro funil, né, o primeiro filtro desse funil é exchange, né, ou bolsa com regulação, né, que a gente chama aqui de core exchange. Então, para que uma bolsa, né, uma exchange, uma corretora, ela seja elegível para o nosso índice, ela tem que, né, ela tem que ter uma transparência regulatória que a gente entenda que faz sentido, né? Então, tudo aquilo que não é listado nessas core exchanges, ela fica aqui em cima. Então, talvez todas essas moedas que fazem as pessoas darem risada, né? E tem muita gente, a internet é livre, né? Cada um cria o que quiser, então por isso que tem um monte de Ronaldinho Gaúcho Coin, essas coisas por aí. Então, não inventei nenhuma delas, mas no final o livre-arbítrio é uma benção, cada um faz o que quiser. Mas para entrar no nosso índice, ele tem que ser listado numa core exchange. Então já fica um grande ruído para fora. O segundo filtro é o que a gente chama aqui de custódia, né? Que de maneira bem simples, imagina, pessoal, que diferente do mercado financeiro tradicional, né, onde a custódia, né, ou a posse, ela fica a critério dos bancos ou dos custodiantes. Cripto, ela permite que você carregue a sua própria posição. Então, ela funciona como se fosse uma ação ao portador, um bear shares, mas ela não tem um banco escriturador. Então, se você perde a sua cautela da sua ação ao portador, você perdeu sua posição. Então, é por isso que tem esse folclore de pessoas que vão vasculhar lixão em Londres porque perdeu o computador, porque perdeu a forma de acessar o seu criptoativo. Então, é a chave privada que permite que você assine uma transferência, né? Bom, então, como que a gente resolve
esse risco de custódia, né, com players, com regulação, com balanço grande. Hoje a gente só trabalha com players americanos que fazem, né, a segurança dessa chave privada. Então, esse é o segundo filtro. O terceiro, liquidez. Então, ele tem que ter 0,5% do ativo mais líquido, né, que no caso é o Bitcoin, dando 8, 9 bi de dólar, e, por fim, 0,5% de valor de mercado. Então, esse filtro, ele vai dar essa carteira teórica que vocês estão vendo aqui, tá? Ela é rebalanceada a cada trimestre, tá? Então, a cada trimestre a gente define quem entra, quem sai, mas por critérios objetivos, não tem nenhum coativo nosso. E ele é ponderado por valor de mercado, tá? Então, vou me aventurar aqui de dar uma definição rápida do que é cada um deles, tá? Se tiverem depois curiosidade, entra no nosso site, tem lá o hashdex.com.br/insights, a gente dá mais detalhes sobre cada um deles. Mas, pessoal, para quem talvez tenha curiosidade depois de investir, o que é essa carteira teórica, tá? Então, de novo, estou simplificando bastante. Para quem é técnico, vai entortar o nariz, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, acho que talvez já dá uma pedra fundamental. Então, Bitcoin. O que é o Bitcoin? Então, ele é um colateral desse mundo digital que a gente está vendo nascer. Tá? Então, pegando a carona do que a Marielena falou, como se fosse um ouro. Então, imagina que seria uma treasury do mundo digital que a gente está vendo nascer. É um colateral. Tá? Você aloca. Tá? Bom, uma parcela, não tudo. Uma parcela, pelo amor de Deus, para quem está ouvindo isso aqui. Tá? Tem que ser uma alocação pequena. Segundo, Ethereum. O Ethereum ele é uma plataforma de desenvolvimento. Então, imaginem que a energia monetária que é armazenada no protocolo do Bitcoin, ela pode escoar através dos smart contracts criados na blockchain do Ether. Tá? Então, imagina que é uma grande macro de Excel descentralizada, onde você pode programar lógica. Tá? Litecoin. O Litecoin, muita gente chama ele de a prata do mundo digital, né? Pelo fato dele ser mais rápido para você registrar e menos seguro. Tá? Chainlink. O Chainlink ele é uma mistura de focos do Banco Central com FGV e IBGE, aonde qualquer pessoa pode criar, né? Assim, ele usa a palavra oráculo, oracle. Então, você pode criar o seu dado ou um índice. Então, sei lá, vamos imaginar que a Maria Helena cria o índice Maria Helena, tá? E, de repente, eu quero acesso a esse índice. A forma de eu acessar esse índice é pagando ele em Link, que é o criptoativo da Chainlink. Super inovador esse projeto, porque ele permite que as blockchains se interoperem. Bitcoin Cash é um fork da blockchain do Bitcoin. O que é um fork? Um fork é uma desarmonia na evolução do protocolo. O que é isso? Imagina que eu, Stefano, estou no meu carro, fazendo o caminho para Campos do Jordão, que é um caminho que eu faço há 10 anos. Então, eu sei o meu caminho, eu estou indo lá. Aí minha mulher, na carona, fala, amor, vira para a direita. Eu falo, não, cara, eu faço esse caminho a vida inteira. Não, vira para a direita. Não, vira para a direita. Imagina que o carro, então, se desmembra. Minha esposa vai para a direita, no caminho que ela queria fazer, e eu continuo fazendo o caminho que eu faço há 10 anos. Tá? Isso é um fork. Então, até um determinado momento, o protocolo ele anda junto e aí ele se desmembra. Tá? O que aconteceu aqui? Existia uma parcela da comunidade, né, que mantém o protocolo do Bitcoin, que queria um Bitcoin mais rápido, e uma outra parcela queria um Bitcoin mais seguro. Graças a Deus, o time que queria o Bitcoin mais seguro ganhou, então o Bitcoin nunca teve tão seguro na vida dele, mas nasceu o Bitcoin Cash, tá, dessa desarmonia. Tá? Por último, o Stellar é uma blockchain focada em stablecoins, então, como o próprio nome diz, uma moeda estável, né? Então, a moeda que vai estar atrelada a uma outra coisa, e ela tem subido muito por uma especulação de que essa infraestrutura ela vai ser usada para as moedas digitais de Banco Central. Então, não vou aumentar a sopa de letrinhas aqui, mas existe um negócio chamado CBDC, Central Bank Digital Currency, já começou na China, outros países começaram a se posicionar, parece que o Banco Central da Inglaterra também, e possivelmente a infraestrutura onde isso aqui vai ser registrado seria no Stellar. Se me permitir, Mariana, vamos tentar pegar as perguntas, até para não deixar o pessoal falando sozinho aqui. Então, vamos lá.
Stefano, eu só vou ler uma pergunta também do YouTube. Existe algum, e você mencionou aqui, mas eu acho, existe algum risco de perder o registro de posse de Bitcoin se ocorrer algum dano, bug, queima, hack, nos computadores que geram a rede? Pergunta muito boa e me orienta se a pessoa concordou com o que eu respondi. Se eu entendi a pergunta certa, se tirando do jogo a possibilidade de você perder a sua chave privada, que aí o problema é do indivíduo e não da rede, a rede do Bitcoin ela permanece soberana. Tá? Então, esse protocolo, inclusive, ele nunca teve tão seguro. Tá? Então, não. Tá? A rede, não. É como você perdeu o seu ouro. Exato. Né? Imagina o seguinte, você perdeu o seu... Imagina que você deixa cair a sua carteira com seus R$100 na rua. Para o presidente do Banco Central não muda nada. É você que perdeu a carteira. Mas continua tendo leilão de LTN. Ok. Valeu. Obrigada. Agora vai lá, vai para as perguntas. Tá. Então, para fechar aqui, agora que eu estou vendo que... meu Deus, até meu computador acabando a bateria. Então, minerador não é aquela pessoa que decora o código, descore o código. O minerador, ele é um computador responsável para fazer o back-office digital da blockchain do Bitcoin e ele é incentivado em Bitcoin pelo trabalho dele. Ele simplesmente é responsável pelo registro. Apresentação, vou só esperar liquidar nosso ETF na segunda-feira, 26/4, né, porque senão eu vou tomar tapa na mão do regulador que está fazendo propaganda em tempo de oferta, mas a partir do dia 26, sem dúvida, manda a apresentação para a Maria Helena. Quem controla esses sistemas são os mineradores. Né? Então, essa é a grande mudança de paradigma. Tá, Marina? É a comunidade. Né? Então, as pessoas que fazem parte do protocolo do Bitcoin que o controlam. Você menciona o Bitcoin como criptomoedas em geral ou é o próprio Bitcoin? Ótima pergunta. Muita gente acha que o Bitcoin é igual ao Gillette. Né? Que Gillette é uma marca, ela não é lâmina de barbear. Então, tem lâmina de barbear e tem Gillette. Tá? Mesma coisa o Bitcoin. O Bitcoin é um dos projetos. Tá? Então, muita gente fala, não, eu quero comprar os Bitcoins que ainda não subiram. Não existe isso. O Bitcoin é um projeto e tem outros projetos. Bom, porque o ETF é listado... Eu não posso falar nada do ETF, infelizmente, senão vou tomar tapa na mão do meu advogado aqui, o Bruno Souza, nosso sócio. Maria Helena, podemos fechar? Me fala se você tem alguma coisa final. Tá? Eu te queria agradecer, espero que tenha valido a pena do tempo aí de vocês. Uma honra. Bom, o que eu posso falar? Eu posso falar muito obrigada. Olha, é aquilo que eu falei. Eu provavelmente aprendi um pouquinho, porque é muito elaborado. Então, por isso que fica aqueles parabéns adicionais de você não pode falar, mas eu posso. Vocês conseguirem estruturar uma maneira que réis mortais possam participar deste mercado de uma maneira disciplinada, de uma maneira correta e com a ajuda de profissionais. Então, parabéns, super. E faltou só falar um negócio. Gente, isso vai ter que falar, Stefano. Por que hoje é um dia super importante para vocês? Porque a gente finalizou, né? O período de reservas, ele acabou na terça-feira, né? Então, agora a gente está trabalhando fortemente para alocar todos os clientes que confiaram na gente. Então, é um dia muito especial. E não só para a Hashdex, também com muita humildade, é bom para a indústria de cripto. Né? Então, o ETF está nascendo agora. Muito legal. Parabéns mesmo, super obrigada. E em nome de aniversário de casamento. Pelo aniversário de casamento. Claro, exato, 5 anos. 5 anos hoje. Está ouvindo aqui do lado, aqui no quarto. Um prazer, legal. Pessoal. Agradeço muito. Muito obrigada, Stefano. Que seja a primeira de muitas. Obrigada. Tá? Um abraço, pessoal. Valeu, parabéns. Tchau, parabéns. Obrigado. Obrigada, muito bom. Meninas, muito obrigada pela participação. Legal. A gente vai fazer depois, eu não sei se o Stefano está aí ainda, ou ele tinha que correr, mas saiu. Eu fiquei pensando aqui, a gente vai ter que fazer uma conversa sobre índice ETF, porque daí a gente consegue